Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de Excel básico. Na aula 2 vamos falar de funções básicas. Aqui nós temos basicamente uma lista que contém funções básicas de matemática e funções básicas de estatística. Nas funções básicas de matemática, basicamente selecionei duas funções e algumas funções de estatística também que são muito importantes para quem está a iniciar no uso do Excel, ok? Então, o sum basicamente retorna o somatório e o produto retorna a multiplicação do intervalo, ok? E depois temos o count, que tem um comentário aqui que diz o seguinte: count retorna o número de células com números do intervalo selecionado, ok? Neste caso o count só vai contar células que têm números. E depois temos counter, retorna o número de células com conteúdo. Nesse caso ele vai contar o número de células que têm números e texto, certo? Count blank retorna o número de células vazias, quer dizer, nesta tabela aqui ele só vai retornar o número de células que não tem nenhuma informação. E depois o maxi retorna o número máximo de um intervalo. Neste caso, neste intervalo aqui, ele vai retornar o maior valor deste intervalo. E depois temos o min, que retorna o número mínimo. Nesse caso, neste intervalo, ele vai retornar o número mínimo. O average vai retornar a média do intervalo, ok? Nesse caso, ele vai retornar a média referente a esse intervalo, ok? Então, o que nós vamos fazer? Vamos criar algumas questões em conjunto que possam ser úteis para poder usar essas funções, certo? Começando com funções de matemática, o que nós vamos fazer aqui é mudar a fórmula e usar a função, ok? Então, o que eu vou fazer? Vou apagar aqui esta resolução, ok? Do exercício passado. Vou colocar aqui produto, neste caso produto, esta célula produto, ou melhor, a função produto, e vou selecionar aqui o valor do fornecedor. Nesse caso queremos calcular a percentagem do lucro, né? Queremos calcular o valor do lucro, né? O lucro é equivalente a 20%. Então eu vou usar a função produto que retorna a multiplicação de intervalo ou de números previamente identificados, ok? Então vou multiplicar o preço do fornecedor, ok? Preste atenção aqui, na minha versão o separador de argumentos é vírgula, ok? Então aqui já tenho a documentação que referencia o número de argumentos e a separação de cada argumento, ok? Então vou colocar aqui vírgula e depois vou selecionar a célula que contém o lucro, certo? Então fecho parênteses e enter. São 300 meticais, ok? E o que eu devo fazer agora? Devo somar esses 300 referente ao lucro. Devo somar o preço do fornecedor com o lucro, certo? Então, vou chamar a função sum, e vou manter o produto como sendo o primeiro número do sum, ok? E vou colocar aqui vírgula. E depois vou selecionar basicamente a célula que contém o preço de fornecedor, ok? Então, fecho parênteses, enter. O que eu devo fazer agora? Devo bloquear aqui a célula do lucro, ok? Então vou bloquear aqui, primeiro cifrão, bloqueia a coluna, o segundo cifrão, bloqueia a linha, ok? Partilhando essa fórmula aqui, eu tenho basicamente o mesmo resultado. A diferença é que neste exercício, basicamente usei as funções de matemática, ok? Não se esqueçam de que no exercício passado nós usamos a fórmula em que fizemos o estudo e a prática de operadores aritméticos, ok? Continuando com o exercício, vou mudar essa fórmula, ok? Para função, ok? Então vou chamar aqui sum, ok? Sum, preço do fornecedor, preço de venda, vírgula, produto, ok? Preço de venda, vírgula, depois a percentagem referente ao imposto, ok? Nesse caso, tenho de bloquear o que aqui? Tenho de bloquear o imposto, ok? Vou bloquear aqui, primeiro cifrão, bloqueia a coluna, segundo cifrão, bloqueia a linha. Então, vou partilhar esta fórmula e tenho aqui o mesmo resultado. Automaticamente já fizemos a prática do sum e o produto no contexto de resolução do mesmo exercício referente à prática de formatação, certo? Então, continuando com a prática de funções de estatística, por exemplo, temos o count aqui. Podemos fazer o seguinte, o count.
Qual é a questão que nós vamos fazer aqui? Quantas células tem o preço de fornecedores, certo? Nesse caso, tem de contar o número de células que tem preço de fornecedores. O que nós vamos fazer aqui? Vamos chamar a função count. Posso usar o caminho curto ou o caminho longo. O caminho longo seria selecionar fórmulas, e depois tenho aqui more functions, seria mais funções para a versão em português, e depois tenho aqui o statistical, nesse caso estatística, e vou procurar aqui o count, ok? Este é o count. Se for a ver, ele referenciou aqui uma célula E5 a E16, mas eu vou apagar isto e vou colocar a célula partindo do preço até o Sérgio, ok? Veja só, ele só contou células com números. Não se esqueçam de que esta célula tem texto, então ele ignorou. Então, o número de fornecedores que tem o valor que tem preço aqui, basicamente são 7 fornecedores, ok? Ele ignorou aqui o preço de venda. No range eu iniciei a contagem partindo de E4, mas ele só contou células que têm números. Então, passando para a próxima função, tenho o counter. O counter retorna células com conteúdo. Então eu vou fazer o seguinte: quantas células tem a coluna fornecedor? Ok, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar o counter, ok? Este é o caminho curto, e vou selecionar de fornecedor até total, ok? Veja só, 9, porque ele contou o fornecedor e total. E se eu for a colocar o número aqui também, 20, veja só, ele manteve o 9, porque tanto o número, tanto o texto, ele vai incluir durante a contagem do texto. Posso retornar aqui o total. Veja só, nada aconteceu, ok? Quantas células tem a coluna fornecedor, certo? Count blank, a tabela tem quantas células vazias? Vou colocar aqui, quantas células vazias tem a tabela, ok? Então eu vou colocar aqui igual a count blank, estão a perceber? E vou selecionar aqui toda a tabela, estão a perceber? Veja só, ele vai retornar uma célula, só temos uma célula vazia. Então este é a função count blank. E depois temos o max, né? Qual é o maior valor de produto, ok? De produto. O que eu vou fazer aqui? Vou usar o max. Max o que é preço, a área de fornecedores aqui, ok? Do fornecedor, ele vai retornar aqui 1500, quer dizer, o produto mais caro ou o maior preço aqui é o 1500 referente ao mouse, ok? E depois temos o min. Qual é o menor valor de produto? Então eu vou colocar aqui igual a min, depois seleciono também partindo do primeiro produto até o último produto. Nesse caso temos 150, ok? Qual é, agora, para o average, qual é o preço médio de todos os produtos, ok? Estão a perceber? Então, aqui eu vou colocar igual a average, partindo do primeiro produto até o último produto, ok? Nesse caso, a coluna de preço. Temos aqui o preço médio de todos os produtos de 662 meticais. Então, o que nós temos aqui? Temos basicamente a resolução de algumas questões usando as funções básicas de estatística, ok? Então, caros estudantes, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e deixem um comentário. Partilhe essa aula para outras pessoas poderem aprender a usar o Excel do jeito certo. Até a próxima aula. Tchau!